E aí, nono ano, tudo certo? Bom, a gente começa agora a nossa primeira aula do quarto bimestre, tá? E a nossa primeira aula do quarto bimestre, ela ainda vai ser sobre função. Na verdade, até o final do ano vai ser sobre função, né? Só que agora a gente vai começar a falar de função do segundo grau, certo? E aí essa primeira aula de hoje, ela não vai ser um contexto de função do segundo grau, ok? Ainda não. Eu quero te mostrar a estrutura de uma função do segundo grau antes de trazer um contexto a elas, certo? Poderia fazer ao contrário? Até poderia, mas como a gente já está vendo função e já sabe o que é função, eu acho que talvez seja mais legal a gente falar primeiro, ou mais interessante, né, a gente falar primeiro da estrutura da função para depois trazer um contexto para ela. Ok? Então vamos lá. Quem são as funções do segundo grau? As funções do segundo grau são as funções cuja lei de formação tem essa carinha aqui, ó. Alguém vezes a variável ao quadrado mais ou menos alguém vezes a variável mais ou menos alguém vezes um termo independente, certo? Em que aqui eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. O que é isso? Lembra lá da função do primeiro grau? Que a gente chama ax mais b, né? E que aí naquele caso o a não poderia ser zero. Por que o a não poderia ser zero mesmo? Ah, tá. Porque se o a fosse zero, eu ia eliminar a minha variável de primeiro grau. Então não ia ser uma função do primeiro grau. Aqui, novamente, o a não pode ser zero. Só que o a agora acompanha a variável de segundo grau. Se o a for zero, isso aqui some e eu tenho uma função de primeiro grau. Ok? Então, para caracterizar a função de segundo grau, eu tenho que ter esse sujeito aqui. E aí, eu botei aqui, ó, a pertence aos números reais, com exceção do zero. B e C pertencem aos números reais. Ou seja, a é qualquer número, exceto zero. B e C são quaisquer números reais. Beleza? E aí, alguns exemplos, ó. E a gente vai identificar quem é A, quem é B e quem é C. Ó, uma função em K, qual é a lei de formação? 2k ao quadrado mais 5k menos 8. Ora, o cara que acompanha a variável ao quadrado eu vou chamar de A. O cara que acompanha a variável de primeiro grau eu vou chamar de B. E o termo independente é o C. Então o A vale 2, o B vale 5 e o C vale menos 8. E aqui, o A está coladinho no x ao quadrado, é o menos 1. Tá? O B é o 4. E o C não é ninguém, é 0. Ok? Bom, na de baixo vai ter o seguinte, ó. Eu tenho alguém que acompanha uma função h em z, tá? Na variável z. E aí eu tenho que o cara que acompanha a variável ao quadrado é o a, coeficiente a. Não tem o coeficiente b, então eu vou botar aqui um 0, tipo um 0z, né? Porque 0 vezes z, não importa quem seja o z, vai ser 0. Então esse aqui é o coeficiente b, que eu adicionei de verde aqui porque ele é um extra, ele não está incluso na função. E aqui eu tenho o termo independente, que é o c. Certo? Pode estar fora de ordem? Pode, óbvio. Eu botei todos eles em ordem aqui de bobeira, eu podia ter embaralhado para confundir vocês. E aí vocês identificarem de fato quem é A, B, C, sem olhar para a ordem. Tá? Então a função do segundo grau é a função cuja lei de formação tem essa carinha aqui. Certo? E aí o que eu quero ver com vocês agora é o gráfico dessa função. A aula de hoje vai ser para isso, vai ser para te apresentar quem são essas funções. Depois a gente começa a estudar mais a fundo quem são elas. Tá? A aula de hoje, ó. O gráfico dessa função. Eu trouxe aqui 4 funções. Eu vou pedir para você o seguinte. Você vai anotar essas 4 funções. Repara, não tem domínio nem contradomínio. Eu já vou te dizer o que você vai fazer. Você vai anotar essas 4 leis de formação e fazer os 4 gráficos delas. Como que você vai fazer gráfico? Fazendo tabela. Você vai atribuir valores às variáveis e vai descobrir suas imagens, né? E aí vai projetar esses pontos no plano cartesiano. Então serão 1, 2, 3, 4 planos cartesianos que você vai fazer. Tá? E sobre o domínio ou contradomínio? Primeiro, você vai fazer isso aqui. Ó. Primeiro, você vai dizer que é uma função ou f, ou g, ou h, ou i. Tá? Vou escrever função aqui, porque eu estou dando diversos nomes a elas. Função dos inteiros nos inteiros. Ou seja, você só vai poder usar números inteiros.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Dica, usem valores positivos e negativos. Cuidado, quando você eleva um negativo ao quadrado, ele vira positivo, não esquece disso, tá? Depois que você fizer isso aqui, no mesmo gráfico, você vai fazer isso aqui. Ou seja, nessa primeira função, você fez ela com números inteiros. No mesmo gráfico dessa aqui, você pensa em como seria ela se fosse tudo números reais. Porque você vai ter o formato, lembra, quando qualquer função minha, o domínio e o contradomínio são números inteiros ou naturais, eu vou ter pontos espaçados. Mas esses pontos eles vão dar a forma do gráfico. E se o domínio for número real? É só você ligar esses pontos. Porque você vai preencher todos aqueles buracos ali, tá? Então é isso que eu quero. Faz inteiro para você ter uma ideia do desenho e depois você faz real. Real o quê? É só você ligar os pontos. Vai fazer a mesma coisa em todos eles, tá? Então, dá uma pausa, você faz todos eles e eu vou vindo fazer um a um. Eu vou pausar e vou fazer o primeiro, tá? Aí depois você pausa, desculpa, aí depois eu pauso e faço o segundo e por aí vai, tá certo? Eu vou fazer desse lado aqui, tá? Vamos lá. Bora lá, não cheguei a projetar os pontos não, tá? Ó, eu fiz aqui a da primeira função. Talvez os valores que você escolher sejam diferentes dos meus, mas não tem problema, o resultado final vai ser o mesmo. Então os valores que eu escolhi do meu domínio para teste foram 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Quer dizer, 1, 2 e 3 com seus opostos e o 0. Nessa primeira função, quem é a imagem do 0? É o 5. Por quê? Eu já falei com vocês que em qualquer função, a imagem do 0 sempre é o termo independente. Porque, ó, 0 ao quadrado, 0. 6 vezes 0, 0. Esses dois juntos dão 0. 0 mais 5, 5. Se eu escolher o 1, 1 ao quadrado, 1. 6 vezes 1, 6. Negativo, né? 1 menos 6, menos 5. Mais 5, 0. É só conta aqui. É só conta, tem nada de novo. Menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 6 vezes menos 1, 6 positivo. Mais 5. Então, 1 mais 6, 7. Mais 5, 12. Tá aqui. E o resto foi a mesma coisa, tá? Você pode fazer o teste aí se você quiser. Se você quiser, você pode até pausar, ver os mesmos números que eu, para escolher, para fazer esses cálculos aí, certo? Então vamos lá, vamos marcar o primeiro rapaz aqui. Ó. Deixa eu ver se está saindo tinta legal. Tá. Ó, 0, 5. Então 0 aqui. Ah, eu marquei de 5 em 5 na vertical, tá? Para me facilitar. Então 0 na horizontal vai até o 5 na vertical. Tá aqui. Primeiro ponto. O 1 na horizontal se relaciona com o 0. 1 na horizontal eu vou subir até o 0, que é onde ele está mesmo. 0. Menos 1 se relaciona com o 12. Então menos 1 vai ser subir até o 12. O 12, ó, aqui é o 10, aqui é o 15. O 12 está mais ou menos no meio, tá? Então eu vou fazer um esforço aqui para levar até o meio. Tá aqui. Menos 1 com 12. 2 com menos 3. Então o 2 eu vou descer até o menos 3. O menos 3 está entre o 0 e o menos 5, mais para perto do menos 5, né? Ele está mais ou menos aqui. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, está aqui. Opa, é o 2 que é com menos 3, né? É o 2. Então está aqui. 2 com menos 3. Menos 2 com 23. Então menos 2 eu vou subir até o 23. O 23 está pertinho do 25 aqui, ó. Ó. 3 com menos 4. 3 eu vou levar até o menos 4, que é um pouquinho mais embaixo aqui. E o menos 3 com 32. O 32, está aqui o 30, o 32 está um pouquinho mais em cima. Tá aqui. Olha que interessante, esse gráfico ele não fez uma reta. Ó,
os pontos aqui, eles vêm assim, ó, e eles meio que vão fazendo uma curva, né? Tipo, fazendo assim, ó. Certo? Quem pegou valores acima do 3, tá vendo que esses caras estão recuando. Quando passa mais ou menos do 3 aqui, eles estão recuando. Como assim recuando? Eles começam a subir de novo. Quem escolheu o 4, por exemplo, viu que a imagem do 4 é a mesma imagem do 2. Do 2? Deixa eu ver aqui. Se é do 2 mesmo. É isso, é a mesma imagem do 2. Quem é a imagem do 2? O menos 3. Então quem escolheu o 4 vai ver que a imagem aqui é menos 3 também. E quem escolheu o 5... Deixa eu fazer essa tinta aqui. E quem escolheu o 5 tá vendo que a imagem do 5 também é 0. Tá aqui. Esses pontos vão voltar para cima. Se você for ligar isso tudo que você fez, ele vai ter essa cara aqui. No caso, aqui são os números inteiros, né? Se você for ligar esses pontos aqui que você fez até agora, né? Ou seja, domínio real, você vai ter vários... Você já percebeu o padrão de comportamento deles, pelo menos até aqui. Pelo menos do menos 3 ao menos 5 você tem um padrão de comportamento. Então você sabe que qualquer ponto aqui no meio, qualquer valor que você escolher aqui no meio, vai gerar pontos aqui, ó. Então o teu gráfico vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Tá um bocado torto aqui nesse pedaço, né? Deixa eu ver se eu faço melhor. Viu aí a situação? E vai ter mais ou menos esse comportamento aí. Aqui tem uma gambiarra aqui, mas é porque eu fiz errado mesmo. Pronto. Certo? Então o teu gráfico vai ter mais ou menos essa carinha aí. Tá? Agora eu vou partir para o segundo. Eu vou botar esse aqui do lado, pequenininho assim, ó. E vou partir para o segundo. Ok? Mais uma vez vamos dar uma pausa para a gente ver qual é. Aí se você não fez o segundo, faz agora. Vamos lá? Nessa segunda função, repara só, eu só tenho o coeficiente A. O que vai ter de interessante nela? Vai ter de interessante o seguinte, ó. É sempre 4 vezes alguém. Se é 4 vezes alguém, todas as imagens serão múltiplos de 4. Pegou por quê? Porque olha só, a lei de formação é só isso aqui, certo? Se eu jogar qualquer valor aqui inteiro, vai dar alguém ao quadrado. Só que o resultado final é esse alguém ao quadrado vezes 4. Portanto, todo o resultado será múltiplo de 4. Aí, o que eu fiz? Joguei aqui na minha vertical tudo múltiplo de 4. Para facilitar a minha vida. Né? Vai estar todo mundo ali. E eu escolhi os mesmos valores de entrada. 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Tá? Se você escolher o outro, não tem problema, o resultado final é o mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Começar a marcar os pontos. O primeiro ponto é o 0, 0. Quem é o 0, 0? 0 na horizontal com 0 na vertical. Exatamente a origem. O pontinho ali do meio. Ó. Deixa eu fazer a tinta descer. Enquanto eu ligo o ventilador. Ó, 0, 0. O outro ponto é 1, que se relaciona com 4 na vertical. 1 eu vou subir até o 4. Ele vai estar aqui, ó. Né? A primeira marcação minha aqui é o 4. 1 vai até o 4. O segundo ponto é o menos 1, que se relaciona com o 4 também. Dois números têm a mesma imagem. Repara, isso na função do primeiro grau não acontecia. De dois valores terem a mesma imagem. Certo? Por que isso vai acontecer na função do segundo grau? É simples. Essa questão do quando um número negativo é elevado ao quadrado, o resultado dele também é positivo. Desculpa, o resultado dele também é positivo. Então, por exemplo, 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado. Por isso que 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4. Menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, 4 também. Isso vai acontecer nas funções de segundo grau. Tem imagem repetida. Tá? Então aqui, ó, o menos 1 vai se relacionar com o 4 também. E o 2? Quem é o 2? A imagem do 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes 4, 16. Então o 2 eu vou subir até o 16. Ó.
E a imagem do menos 2 também é 16. Por quê? Menos 2 ao quadrado, 4. Vezes 4 também 16. O 3 e o menos 3 vai acontecer a mesma coisa, né? Ambas as imagens são 36. Tá? Por que 36? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 36. 9 vezes 4, 36. Tá aqui. Tá? Qual é o padrão que a gente está vendo? Se eu for aumentando o meu domínio, esses pontos vão estar cada vez mais para cima, né? Porque o valor ao quadrado vai cada vez mais aumentar. E se eu for reduzindo, a imagem também vai aumentar, porque isso aqui meio que, se você reparou, está espelhado. 1 e menos 1 tem a mesma imagem. 2 e menos 2 tem a mesma imagem. 3 e menos 3 tem a mesma imagem. Olha só o padrão que está acontecendo. Está conseguindo ver? Existe um espelho. Nesse caso, esse espelho é exatamente a reta vertical. O eixo vertical, ó. 1 e menos 1 estão na mesma altura. 2 e menos 2 na mesma altura. Eles têm o eixo de simetria. Tudo que acontece aqui, acontece também no outro lado do eixo. Quem é esse eixo de simetria nesse caso? É o eixo vertical do meu plano cartesiano. Tá? Já reparei qual é o padrão. Então agora, se eu for pensar nesse domínio como números reais, basta que eu ligue os pontos. Por quê? Porque, olha, pensando só em números inteiros, que foi o que eu pedi para vocês fazerem a princípio, eu vou ter 0, 1, 2, vou ter espaçados os pontos. Se eu for trazer esse domínio para os números reais, eu vou ter todos os buracos entre esses pontos. Concorda comigo? Então eu vou ter isso aqui, ó. Fazer uma oração para eu fazer certinho. Esse aqui é muito ruim de fazer certo. Pronto, fiz certinho. Olha só a cara desse gráfico. Parece com o outro, né? Que eu desenhei aqui, ó, pequenininho. O outro passou na horizontal no 1 e no 5, e na vertical passou no 5 também. Tá? Coisa que eu quero que vocês reparem. Na função do primeiro grau, a distância entre as imagens era sempre a mesma, né? Aqui não é bem assim. Olha só. A distância dessa imagem para a próxima acima dela é de 4 unidades. Que a primeira imagem é 0. A segunda imagem é 4. Do 4, a próxima imagem que eu vou ter para cima, se eu for olhar de 1 em 1 no meu domínio, é o 16. Olha só, aqui aumentou 4, aqui aumentou 12. E daqui para cá vai aumentar 20. O que eu posso falar da função do segundo grau em relação às imagens também? As imagens não aumentam na mesma proporção. A cada valor que você aumenta do domínio, a imagem vai aumentando cada vez mais. Não existe a mesma distância. Não existe proporção entre a distância de alturas. E, obviamente, não vai existir proporção entre a distância entre os pontos. Cada vez mais os pontos estarão mais distantes uns dos outros. Por mais que aqui no domínio eu marque sempre as mesmas distâncias. As imagens vão estar sempre cada vez mais distantes umas das outras. Ok? Então, essa aqui é a carinha do segundo gráfico. Tá? E já vimos, diferente do primeiro que a gente deixou meio que no ar, a gente já viu que o padrão que a gente observa diz também o seguinte, ó, conforme eu mandar para cá, isso aqui cada vez vai crescer mais. Então já sei disso também, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e desenhar ele pequenininho aqui também, tá? Quem não fez o terceiro, já faz o terceiro aí agora. Vamos lá então. Continuo escolhendo os mesmos valores de entrada, tá? Nessa função aqui, repara que cada um eu estou fazendo com uma carinha diferente. Essa estava completinha, essa tem só o termo A, essa tem o termo A com o termo C. Tá? Essa aqui, ela fica meio, digamos que deslocada para o lado, enfim. Essa, repara que ela ficou uma figura centralizada, né? Ela batia aqui no meio e era de fato dividida ao meio, certo? Por que isso acontecia? Porque eu não tenho ninguém aqui do lado para subir ou para descer ela. Eu não tenho ninguém ali do lado para fazer nada com ela. Perfeito? Já essa aqui vai ser mais ou menos isso. Porque olha só, o único cara que vai variar é esse aqui. O menos 8 é fixo. Para qualquer resultado que der aqui, o menos 8 é fixo. Ou seja, vai ser o resultado que der aqui, tirando 8, que vai ser a imagem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte,
que da mesma forma que essa aqui, a imagem dos opostos, nesse caso, vai ser a mesma. Por que vai ser a mesma? Porque, olha só, 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado. Isso vai dar um resultado nos dois casos que eu vou tirar 8. Eu não tenho outra variável m elevada a 1 para eu alterar, por exemplo, do 1 para o menos 1. 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 ao quadrado. Nos dois casos eu apenas vou tirar 8. Eu não vou ter um m elevado a 1, que no lugar dele eu vou botar um 3 e depois um menos 3 para alterar meu resultado. Então, nesse caso, a gente já vê que as imagens dos opostos serão as mesmas outra vez. E foi o que a gente viu aqui. Ó. A imagem do 0 é menos 8. Claro, 2 vezes 0, 0. Menos 8, menos 8. Que a imagem do 1 é menos 6. Por quê? 1 ao quadrado, 1. Vezes 2, 2. 2 menos 8, menos 6. A imagem do menos 1 é igual. Por quê? Menos 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 8, menos 6. E por aí vai. Repara uma coisa interessante. Eu achei duas imagens zero aqui. Ó. Qual é o nome daquele valor que a imagem é zero mesmo, hein? Ah, é raiz. Então, nessa função tem duas raízes. A função passa por dois lugares no eixo horizontal. O 2 e o menos 2. Ó, tem duas raízes. Né? E a imagem do 3 e do menos 3 é 10. Ok? Isso que eu estou fazendo com vocês de atribuir valores, a gente já sabe fazer. É cálculo, é expressão numérica, não é nem expressão algébrica, é expressão numérica. Tá? Você tem que lembrar das regras de sinal, aquela coisa toda. O trabalho que eu quero que vocês tenham agora é de observar padrões, de observar características, que é o que a gente está fazendo aqui, de ver se a figura está de tal jeito, se a imagem vai ser espelhada. Isso que eu quero que vocês vejam agora, esse padrão que eu quero que vocês estudem. E, obviamente, o padrão da forma da função do segundo grau. Tá? Vamos lá. Primeira imagem é 0 com menos 8. Ou seja, o 0 tem imagem menos 8. 0, vou levar até o menos 8 que está lá embaixo, que eu não marquei aqui porque eu sou uma pessoa muito esperta. Está aqui. Então, a primeira imagem 0, vou levar até o menos 8. Está aqui embaixo. Segunda imagem é 1 com menos 6. 1 com menos 6. Imagem não, ponto, né? Terceiro ponto, menos 1 com a sua imagem, que é menos 6 também. 2 com a imagem 0. Não vai subir nada, vai ficar aqui em cima. Menos 2 também tem imagem 0, vai ficar aqui em cima. Ah, aqui na vertical marquei de 2 em 2, tá? Na horizontal continuo marcando de 1 em 1. 3 tem imagem 10. E menos 3 também tem imagem 10. Olha que diferença que isso aqui deu. Olha só. Olha o quanto a primeira imagem... Quando eu digo primeira imagem, gente, estou falando em relação à altura, tá? Olha a posição vertical da imagem daqui de baixo. É menos 8. A próxima imagem acima dela é o menos 6. Andou 2 unidades. A próxima é o 0. Andou 6 unidades. Olha só, depois do 0 eu vou andar 10 unidades. Olha a distância. Cada vez mais as imagens vão se distanciando. Não é igual a função do primeiro grau, que é sempre a mesma distância. Pensa nisso, tá? E aí, claro, a gente tem um padrão. Se a gente for... Isso aqui fiz considerando que são os números inteiros, que são domínio, né? Se eu for considerar que são os números reais, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter tudo ligado. Vou ter isso aqui ligado. Ó, aí vai ficar assim, ó. E eu inverti as cores, né? Eu vou ter esse desenho aqui. Certo? Mais uma vez, ó, os simétricos têm a mesma imagem. O 3 e o menos 3 tem imagem 10. O 2 e o menos 2 tem imagem 0. Por aí vai. Tá? É a mesma coisa. Certo? Faz a próxima que eu vou reescrever essa ali. Por que eu estou botando aqui? Pra gente analisar mesmo e ver qual é a figura, qual é a imagem. Beleza? Mais uma vez a pausa aí. Para encerrar, hein? Olha só. A última função é aquela ali, ó, função i na variável x,
que a lei de formação é x ao quadrado mais 2x mais 1, tá? Aí, aquilo ali, fiz a mesma coisa, peguei os mesmos valores aqui para descobrir as imagens dos mesmos valores, porque eu estou trabalhando com números inteiros, eu tenho que trabalhar com os positivos e negativos para eu ter uma ideia do padrão que se forma nessa função. Ok? Ok. Então, o que eu fiz? Joguei o zero. Já sabemos, estamos carecas de saber que a imagem do zero sempre é o termo independente. Por quê? 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. E se eu somar os dois zeros, dá 0. Somando com 1, dá 1. Termo independente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou marcar aqui no meu gráfico é isso aqui, ó. A imagem, o ponto 0, 1. 0 tem imagem 1. Na vertical, eu marquei de 2 em 2. Portanto, o 1 está aqui entre o 0 e o 2. 0, 1. Segundo ponto, 1 com imagem 4. Então, o 1 eu vou levantar ele até o 4. O menos 1 tem imagem 0. Opa, menos 1 é raiz. Menos 1 tem imagem 0. O 2 tem imagem 9. Então, o 2 eu vou levantar até o 9. O 9 está aqui entre o 8 e o 10. O 9 está aqui. Opa, fiz tudo. Pronto, 2 eu subi até o 9. A imagem do menos 2 é 1. Aí olha que interessante. Eu estou repetindo imagens. Ó. A imagem do 0 foi 1. A imagem do menos 2 também é 1. A imagem do 3 é 16. Então vou subir o 3 até o 16 aqui. Ó. E a imagem do menos 3 é 4. Opa, também tem imagem repetida aqui, ó. Certo? Se eu jogasse o menos 4, a imagem do menos 4 também seria 9. Ó, menos 4 ao quadrado, 16. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, 16 menos 8, 8. Mais 1, 9. Olha só, sem fazer a conta eu já sabia que era 9. Por quê? Repara bem, aqui eu também vou criar um eixo de simetria. Como é que eu sei que tem um eixo de simetria? Presta bem atenção. O 0 e o menos 2 têm a mesma imagem. Eu estou aqui. Se eu andar um passo, uma unidade para fora, eu vou cair do menos 2 para o menos 3 e do 0 para o 1. O 1 e o menos 3 têm a mesma imagem, o 4. Logo, se eu andar uma unidade para fora, o 2 e o menos 4 vão ter imagem 9. O 3 e o menos 5 tem imagem 16. É um padrão. E cadê o eixo de simetria? Cadê o cara que corta ao meio? Não é um eixo vertical do plano cartesiano. Mas olha só, esse pontinho aqui ele está bem no meio. Bem no meio. Aqui, ó, daqui quando vem para cá, ambos têm a mesma imagem. Daqui para cá, ambos têm a mesma imagem. Se eu for fechando, eu vou chegar num cara que é único. Essa função só teve uma raiz, só passou por um ponto na horizontal. Quando eu fizer isso aqui... Opa. Não sei se está dando para ver aí o desenho que eu fiz. Acho que não. Certo? Eu vou ter isso aqui. Tá? Vamos lá. O que a gente viu aqui? Que esses gráficos formam figuras em formato de U, formato de taça, formato de antena parabólica. E adivinha o nome dessa figura? Parábola. O gráfico de uma função de segundo grau ele tende a ser uma parábola. Quando ele é uma parábola, quando o domínio são os números reais. Quando não for, ele vai ser um monte de pontinhos cuja forma lembra uma parábola, que é o que a gente fez antes de fazer o traçado, certo? Outra coisa legal que a gente viu é que a gente sempre vai ter imagens repetidas, certo? Se você parar para prestar atenção, é isso mesmo. Ó. Se eu vou subindo para os dois lados, em algum momento eu vou ter números que têm imagens repetidas. Isso é normal. Outra coisa é que existe um eixo de simetria. Claro, porque se existem imagens repetidas, eu vou ter um eixo de simetria. Eu vou ter um pedaço que corta ela ao meio. Isso é muito importante, a gente vai ver nas próximas aulas. Tá certo? Só um detalhe.
nem sempre a parábola vai estar assim. Ela pode estar para baixo também. Tá? Eu fiz para cima que era para a gente ficar com mais facilidade de ver padrão. Tá certo? O que eu queria de vocês hoje era isso. Era ver o formato do gráfico da função, era ver a cara da função, certo? E era que a gente reparasse os padrões que existem aí. O eixo de simetria, as imagens iguais e que existem até duas raízes. Por que até duas raízes? Essa função teve uma raiz só. Essa aqui teve duas, ó. Passou em dois lugares. Essa teve uma só, essa teve duas. Tem função sem raiz? Tem. A gente ainda vai ver. Tá? Mas eu queria só isso hoje de vocês. E o exercício fica com base nisso também. Então, fechamos aí.